Olá pessoal, welcome back to Playing Portuguese, where you finally learn how to form and use the present subjunctive, o presente do subjuntivo, and speak like a Brazilian. Are you new to our channel? Then don't forget to subscribe and catch up on the lessons you have missed. You'll love them. You have already been introduced to the future subjunctive and to the imperfect subjunctive. I suggest you watch those lessons before these ones. You'll find a link to them in the description box below. In today's lesson, you'll have the pleasure to meet the present subjunctive, o presente do subjuntivo, a tense widely used in Brazilian Portuguese. This lesson will be a little longer than usual. It's divided in two parts. The first part is for those who are still unfamiliar or getting familiar with the present subjunctive. You will learn and practice how verbs are conjugated in the present subjunctive. You will also learn a few common uses of the present subjunctive with examples, and you'll have the chance to check how much you have learned by taking the quiz. After the quiz, we have the second part of the lesson, which is for those of you who want to go a bit further, yes? Well, and why is that? Because in the second part of the lesson, you'll learn some other words and phrases that trigger the use of the subjunctive in Portuguese. If by any chance you find the second part of the lesson too challenging, I recommend you watch the first part twice, 3 times, 4 times, take the quiz, and only then watch the second part of the lesson. Well, let's get started. Vamos começar? How are verbs conjugated in the present subjunctive? Well, conjugation is not complicated if you already know how to conjugate them in the imperative. Why is that, Bia? Because the present subjunctive and the imperative, they have exactly the same conjugation. Yes, they do. If you know how to conjugate them in the imperative, you are one step ahead. If not, follow me. Well, there is a pattern. You'll have to look at the first person singular, eu, conjugated in the present indicative. For example, estudar, eu estudo. Aprender, eu aprendo. Assistir, eu assisto. Okay, so take the first person singular conjugated in present indicative and drop the final O. Drop the final O and add the corresponding endings, which are, well, here there is a little twist. AR ending verbs will take these endings. Now, ER and IR ending verbs will take these other endings. This is the only twist. Yes? So again, take the first person singular, eu, conjugated in the present indicative, eu estudo, eu aprendo, eu assisto, drop the final O and add the corresponding endings. AR ending verbs will take these endings. ER and IR ending verbs, these other ones. Well, since most sentences in the present subjunctive take the word que, I will add que to our practice. Yeah? So then, estudar, the present indicative, eu estudo, drop the final O and add the corresponding endings. Que eu estude. Que você, que ele, que ela estude. Que nós estudemos. Que vocês, que eles, que elas estudem. Yes, now let's take a look at aprender. Aprender, eu aprendo, drop the final O, add the corresponding endings. Que eu aprenda, que você, que ele, que ela aprenda. Que nós aprendamos. Que vocês, que eles, que elas aprendam. Muito bem. Assistir. Assistir in the present indicative. Eu assisto. Drop the final O. Que eu assista.
que você, que ele, que ela assista, que nós assistamos, que vocês, que eles, que elas assistam. Even irregular verbs, Bia, most. Yeah, surprisingly, most irregular verbs do follow this pattern. Let's give it a try. Fazer. First person, present indicative, eu faço. Drop the final O, add the corresponding endings. Que eu faça, que você, que ele, que ela faça, que nós façamos, que vocês, que eles, que elas façam. How about ter, Bia? Let's see. Eu tenho, drop the final O, que eu tenha, que você, que ele, que ela tenha, que nós tenhamos, que vocês, que eles, que elas tenham. Dizer. Eu digo, que eu diga, que você, que ele, que ela diga, que nós digamos, que vocês, que eles, que elas digam. Very good. There are very few regular verbs that won't follow this pattern. For example, ser. Que eu seja, que você, que ele, que ela seja, que nós sejamos, que vocês, que eles, que elas sejam. Another common one, common irregular verb that doesn't follow the pattern we have just learned is estar. Que eu esteja, que você, que ele, que ela esteja, que nós estejamos, que vocês, que eles, que elas estejam. At the end of this lesson, you will find a table with other irregular verbs that won't follow the pattern you have just learned, yes? You will see the verbs ser, estar, dar, and some other ones. Yeah, so at the end of the lesson, there will be a table with these verbs conjugated in the present subjunctive. Now let's see how to use the present subjunctive. Well, the subjunctive mood has more to do with abstract things, contrary to reality events or unlikely events. For example, he doesn't study much. Ele não estuda muito. It's a fact. Ele não estuda muito. But his teacher wants that he study. Yeah? Sua professora quer que ele estude. It's important that he study. É importante que ele estude. So, does his teacher's wish change the reality? It doesn't. Does the importance of studying change the reality? It doesn't. Ele não estuda muito. It's still a fact. But sua professora quer que ele estude. É importante que ele estude. But does he study? Yeah. So the subjunctive has more to do with these contrary to reality events. Oh, important. The subjunctive doesn't work on its own, yeah? There must be a trigger word, a trigger phrase, a main sentence, and then the subjunctive. For example, sua professora quer que ele estude. Yes, she wants. This is the main sentence. This is the trigger sentence. Sua professora quer que ele estude. É importante que ele estude. Quite often, not always, but quite often, the trigger phrase or sentence will be followed by que. Not always, as I said, but quite often. His teacher wants that he study. Sua professora quer que ele estude. It's important that he study. É importante que ele estude. Yeah? Well, the present subjunctive and the imperfect subjunctive, as you have already learned, are used to express
wishes, emotions and feelings, impersonal expressions such as it's important that, it's good that, it's necessary that, recommendations, doubt, desire, denial, and hopes. Oh, I hope. Yeah, so we have the WEIRDO acronym again. Yay! Well, let's see a few examples when it expresses wishes. Amanhã é meu aniversário. Eu quero que você venha à minha festa. Eu quero que você venha à minha festa. Não quero que você chegue atrasada. Não quero que você chegue atrasada. Yeah? Desejo que você seja muito feliz. Desejo que você seja muito feliz. Desejo que tenha muitos anos de vida. Desejo que tenha muitos anos de vida. Now, a few examples expressing emotions, feelings. Estou muito feliz que você esteja aqui. Estou muito feliz que você esteja aqui. Well, here some of you will say, but Bia, it's a reality. The person is there. I'm happy that the person is there. I know, I understand. But when expressing feelings in Portuguese, we'll have to use the subjunctive. Yes. Estou feliz que você esteja aqui. Oh, is she the only guest? Where are the other guests? Tenho medo que os outros convidados não venham. Tenho medo que os outros convidados não venham. Impersonal expressions. If you are planning a party, é necessário que você envie os convites com antecedência. É necessário que você envie os convites com antecedência. Em Brasil, é possível que os convidados se atrasem. É possível que os convidados se atrasem. What else? Oh, depending on the time of the year, É provável que chova no dia da festa. É provável que chova no dia da festa. É melhor que você tenha um plano B. É melhor que você tenha um plano B. Recommendations. Eu recomendo que você envie os convites com antecedência. Eu recomendo que você envie os convites com antecedência. Eu sugiro que você consulte a previsão do tempo. Eu sugiro que você consulte a previsão do tempo. Now, doubt, desire, yes. Uma festa. Talvez nós possamos fazer uma festa amanhã. Have you noticed that there is no que after talvez? Yeah, so que is often present, but not always present in this present subjunctive structure. And talvez is a trigger word. Yes, a trigger word that requires a present subjunctive. Talvez nós possamos, there is a possibility, fazer uma festa amanhã. Duvido que isso seja possível. Doubt. Duvido que isso seja possível. Não acho que isso seja possível. Yes, there's doubt here. Não acho que isso seja possível. Oh, I hope. Eu espero
que a gente consiga planejar a festa. Eu espero que a gente consiga planejar a festa. Yes, so there is hope. Tomara. Tomara que a gente tenha tempo. Tomara que a gente tenha tempo. Tomara que tudo corra como planejado. Tomara que tudo corra como planejado. Ready for a quiz? Oh, and don't forget that the lesson continues after the quiz. You have learned some words, verbs, phrases that trigger the use of the subjunctive. Let's learn a few more. Por mais que. Yes. Por mais que is equivalent to as it may seem, as it may be. Yeah, as incredible as it may seem. So, por mais incrível que pareça, so I'm using pareça in the present subjunctive. Por mais incrível que pareça, a festa delas foi um sucesso. Por incrível que pareça, a festa delas foi um sucesso. Por mais difícil que seja, vou aprender português. Por mais difícil que seja, vou aprender português. Yeah? Another case, we use the indicative mode when we express our opinion in affirmative sentences. For example, eu acho que ela é uma ótima anfitriã. Yeah? Eu acho que ela é uma ótima anfitriã, using the indicative because it's a fact. Ela acha que seus convidados estão se divertindo. Ela acha que seus convidados estão se divertindo. But in negative sentences, we use the present subjunctive, yeah? Eu não acho que ela seja uma má anfitriã. Eu não acho que ela seja uma má anfitriã. Ela não acha que seus convidados estejam entediados. Ela não acha que seus convidados estejam entediados. Yeah?
What else? Remember that we use the subjunctive in impersonal expressions such as it's important that, it's necessary that, it's crucial that. Well, sentences like there are those who think, tarará, are somehow impersonal, yes? There are those, but who? Those who think that, blah, blah, blah. So these kind of sentences require the present subjunctive as well. Há quem goste de café gelado. Yeah, there are those who like iced coffee. Há quem goste de café gelado. Há quem ache café gelado uma delícia. Há quem ache café gelado uma delícia. Há quem diga que muito café faz mal à saúde. Há quem diga que muito café faz mal à saúde. Well, the subjunctive, as I said some lessons ago, is an extensive subject to go through. Learn it little by little, baby steps. Don't try to understand much. Yes, don't overthink. Accept. Simply accept this contrary to reality events, the subjunctive. Try to, not memorize, but try to learn the trigger words, the trigger phrases, por mais que, é importante que, eu quero que, talvez, yes. Don't focus much on understanding the subjunctive mood itself, but focus more on these trigger words and phrases and verbs that require the subjunctive in Portuguese. Well, before you go, don't forget to take a look at the table where some irregular verbs that don't follow the pattern you just learned are being conjugated in the present subjunctive. And then you are free to go. Thanks for watching the lesson. Don't forget to leave me comments and questions below. I love to read and answer them. And see you next time. Até a próxima. Tchau!